E se você pudesse errar 9 vezes, e na 10ª você ainda sair no lucro? E aí, imaginou? Isso é possível, tá? Possível e é simples, na verdade. Não é nenhuma mágica, não. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um modelo de gestão de risco de alta convexidade. Vocês vão entender isso direto no gráfico na tela aqui nessa live. Qualquer barulho de fundo, você que já nos acompanha sabe que a gente sempre grava aqui no conforto da nossa casa, mas qualquer barulho desconsidera você que está chegando agora. Então, se você não é inscrito, também já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos com conteúdos como esse, tá? Como que a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês aqui dois ativos, ouro e Bitcoin, tá? Vou mostrar para vocês como que eu identifico aqui pontos de exaustão, pontos de absorção, e dessa forma eu deixo o meu risco ali milimetricamente curto e o meu alvo longínquo. Então isso acaba, eu consigo te provar através disso que o segredo da consistência não é você ter uma taxa de acerto altíssima, tá? Que é o que a maioria busca. Eu sou assertivo, eu sou bom, eu sou aquilo. Não. O que você vai fazer? Mesmo que você não seja tão assertivo nos seus trades, você vai usar aqui a qualidade da assimetria a seu favor. Uma vez que você faz isso, você utiliza a assimetria a seu favor, que é no caso aqui, por exemplo, desse gráfico agora que estamos aqui na tela do Bitcoin. Quando você usa a assimetria a seu favor, você consegue buscar alvos que valem muito mais a pena. Por que a marcaçãozinha aqui não veio? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Alvos que valem muito mais a pena você buscar do que você ficar caçando trades no meio do gráfico perdido, buscando alvos curtos. E aí você vai de novo e procura um outro alvo curto. E aí no primeiro stop loss que você tomar, você acaba perdendo o que você ganhou no dia. Então o que nós vamos mostrar aqui para vocês? Vamos mostrar como que você utiliza a simetria a seu favor e você consegue buscar alvos de até 1/10, tá? 1/10. Chega a ser um absurdo, né? Mas eu vou mostrar para vocês isso agora recente, tanto aqui no Bitcoin como também aqui no ouro. Vocês vão conseguir acompanhar aqui algumas operações de 1/10. Para não ficar mostrando aqui a nossa plataforma da VMG, eu vou num gráfico que vocês conhecem. Nós temos aqui operações que foram realizadas aqui recentemente. Deixa eu só abrir aqui. Já deixei até preparado aqui para mostrar para vocês. Aqui, estamos na nossa conta da MetaTrader 5. Dessa forma vocês conseguem acompanhar aí também no gráfico de vocês. A gente replica aqui as operações. Então olha só, estamos aqui numa operação. Esse aqui está num gráfico de 1 minuto. Isso aqui é a operação de ouro. No ouro, melhor dizendo. E olha só, nós temos aqui uma operação nessa região, uma operação nessa região que nós fizemos. Tem várias operações aqui em cima que nós temos automações trabalhando nessa conta, tá? E nós temos outra aqui recente que nós queríamos mostrar para vocês, aproveitando esse mesmo gancho desse mesmo conteúdo. É aqui recente, aqui. Essa terceira operação aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou deixar aqui no período de 1 minuto para me mostrar exatamente como aconteceu, tá? Vou dar aqui um pouco de zoom nessa primeira aqui, operação mais antiga. E olha só, eu estou falando aqui numa operação em ouro, onde nós entramos aqui e nós colocamos no bolso 3.000 pontos, 3.055 pontos. Então, essa operação aqui, você teria captado 3.055 pontos. John, mas essa entrada aí é uma entrada muito aleatória, difícil de encontrar. É mesmo? Olha só, essa é a primeira, né? Que eu estou mostrando para vocês. Eu quero que vocês identifiquem aqui uma coisa. O mercado sobe e ele sobe com força, geralmente nessa região inicial de movimento. Tá? Eu vou usar palavras comuns, tá? Nada de palavras técnicas aqui para que vocês acompanhem. Você que está chegando agora no mercado financeiro também, principalmente. Tá? Então, quando chega nessa região mais alta, ele começa a ter volumes e agressões menores, certo? E logo em seguida o que ele faz? Ele despenca. Ok. Aqui nós não entramos. Aqui nós temos esse topo que ele fez. Não sei se essa marcação está viva no gráfico de vocês, dá para enxergar bem. E nós temos esse aqui bem próximo. Só com isso a gente consegue identificar. Olha só que interessante isso daqui. Deixa eu até apagar aqui um por um para não apagar as demais marcações. Com isso a gente consegue identificar isso aqui, ó. Olha a inclinação que vinha de topo para topo. De repente ele vai perdendo movimento
e perder no movimento. Quase a mesma altura. Olha a inclinação anterior e agora olha isso daqui. Com isso, você entende que esse mercado está esticado para cima e uma hora ele vai ter que corrigir. Essa correção pode ser pequena, essa correção pode ser longa, e é aí que a gente começa a utilizar a simetria a nosso favor. Nessa região, olhando agora o gráfico fechado, é obviamente uma venda. John, e quando estava se formando? Vamos lá? O gráfico estava assim. Você compraria nessa região? Não tem como você pensar em compras aqui. Então, nessa região, você logicamente procuraria uma venda. Inclusive, ele fez esse primeiro topo que eu mostrei, e em seguida fez esse segundo topo aqui, ó, e voltou a cair. Olha só, fez isso aqui de novo, voltou a subir e fez esse candle. Esse aqui seria o ponto de entrada, porque ele fez topo, topo, desceu e fez esse pullback aqui, deixando esse topo nesse candle, né, de alta. No primeiro candle de venda, para você que opera só o price action puro, primeiro candle de queda, você teria feito aqui a sua entrada. Já teria captado isso daqui. Então, isso daqui poderia ter sido um trade 1 para 10. Como que poderia ter sido um trade 1 para 10? Você poderia simplesmente ter colocado seu ponto de entrada no fechamento do candle, do primeiro candle de baixa, certo? Você coloca o seu stop loss acima desse topo. Acima desse topo. De preferência um tique acima, nessa região de preço. E você vai colocar o seu alvo aqui, 1 para 10. Aqui nós estamos falando de um loss de, deixa eu pegar aqui, 161, 200 pontos, vai, tá 170 pontos, não é nem 200 pontos. Mas o seu alvo poderia ser, olha só, se eu colocasse aqui 1 para 10 de 170, ficaria ainda 170, daria aqui. 1 para 10 daria aqui. Aqui você buscou muito mais do que 1 para 10, tá? Quase 1 para 15, quase 1 para 20, para vocês terem ideia desse modelo simples. Isso aqui foi uma entrada muito simples, não tem nenhum segredo, certo? Mas nós não entramos aqui, nós ficamos de fora dessa entrada. A gente não estava acompanhando o gráfico nesse momento. O gráfico despencou, lógico, quando a gente entrou aqui, que viu isso daqui, a gente já fez aquele, ai não, caramba, a gente perdeu essa entrada, mas bateu aqui embaixo, ele não fez nenhum sinal de que iria subir com força. Você pode ver que aqui ele deu sinais, tá vendo? Então queda, queda, pullback e aí o primeiro candle de entrada. Aqui ele deu uma entrada perfeita para quem estava operando nesse momento. Aqui embaixo ele não deu, porque ele já desceu e olha só, o primeiro candle já foi isso aqui. Se a gente fosse entrar aqui, precisava um pullback. Se a gente fosse entrar nessa região aqui, a gente precisa aguardar, né? Uma correção e novamente uma leve alta. E nessa leve alta aqui no primeiro candle a gente pode comprar, ou se quer garantir mais ainda, você aguardaria mais uma correção na metade aqui e o primeiro candle de compra. E aí sim, você conseguiria fazer o mesmo procedimento. Você conseguiria fazer a entrada aqui, você conseguiria fazer o seu stop loss aqui e o seu alvo lá em cima. Mas nós não pegamos essa aqui porque não deu esse sinal. Aqui não foi claro esse sinal. Ok, mas aqui em cima, por que foi fácil essa entrada aqui em cima? Já que ele fez a mesma coisa que fez aqui embaixo. Ó. Ele não deu os candles, nem os movimentos aqui de pullback e nem impulsão aqui contrária. Nós entramos por conta disso aqui. Ó. Uma vez que ele veio nessa região e caiu com força e foi novamente buscar essa região, inclusive fechar essas liquidez aqui que ficou para trás. Né? Você pode ver que ele caiu, ficou essas regiões de liquidez, esse aqui é um indicador que nós temos, é um indicador próprio, criado por nós, e ele foi fechar todas essas regiões aqui, ó, buscar negociar, né, essas regiões. Mas ele fez isso aqui. Nessa mesma região de topo, ele veio novamente. Olha só. Esquecendo aqui o pavio, que foi uma negociação, ele veio aqui novamente. Nós não pensamos duas vezes. Na hora que o mercado veio aqui em cima, despencou, e ele veio novamente tocar aqui em cima, nós entramos com a venda, stop loss acima desse pavio, e esse alvo aqui não foi 1 para 10, esse alvo aqui foi 1 para 20. Você consegue prometer isso para alguém? Consegue falar que é possível? Não, a pessoa vai falar, não tem como você perder 1 e ganhar 20, perder 100 e ganhar 2.000, perder 1.000 e ganhar 20.000, né? Ninguém vai operar desse jeito, porque acha que isso é impossível, mas o ativo importa e o momento importa.
Qual ativo? Ativo volátil. Você vai procurar ativo volátil para fazer isso. Preferência ouro, Bitcoin e outros ativos de Forex também que conseguem fazer isso. E você vai buscar assimetria. E aí vem o momento, que é o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Existe momento para você fazer isso, tá? Então, uma vez que você acertou esse momento, você pode ter errado 9 vezes. Você pode ter errado aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês de erro. De erro, tá? Isso aqui é exemplo de erro, olha só. Ele subiu, fez, ó, correção, correção. Você pode pensar, ele está perdendo força. Já fiz até um topo mais baixo aqui, vou vender aqui. E aí você vende aqui. Puxa vida. Agora é fácil de ver, né? Mas olha só como estava sendo formado na hora. Olha só, o mercado fez isso, foi de novo e fez esse primeiro candle. Você vai e vende aqui, nesse primeiro candle. E aí você coloca o seu stop loss aqui em cima desse candle. No fechamento do candle, o stop loss acima desse candle, acima do topo. Não foi, te estopou, certo? Tomou o seu primeiro stop loss. Ele foi de novo e olha só o que ele fez. Manipulou aqui, pegou os stop loss de alguém, veio aqui de novo. Tem onde você entrar agora? Ainda não. Foi de novo, negociou e olha só. Ele fez esse candle aqui. Agora que nós temos a visão desse candle verde, é fácil dizer que não entraria, né? Deixa eu deixar lá mais próximo para vocês verem. Então aqui, ó. Tomou stop loss aqui. Aí ele foi, caiu, fez esse candle e fez esse. Você vai e entra de novo. Entrava de novo aqui. Você que não opera esse tipo de entrada, isso aqui não é para você, tá? É para você que opera price action e você costuma pegar essas entradas aqui de pullback, de reversão. Ok, o mercado fez o quê? Não foi de novo, você tomou o seu segundo stop loss. De repente ele foi mais alto, fez isso, você teria uma terceira entrada aqui. Lembrando, esses stop loss bem curtos, né? Que é a meta que a gente está passando aqui. Você não teria seguido? Não, porque o seu stop loss está curto. Você teria aqui um terceiro stop loss. Mas de repente, se o mercado veio aqui em cima, tocou numa região que ele tocou e despencou, aqui era para ter sido vendido aqui, né? Nesse candle de venda, mas a gente antecipamos no topo, vendemos já aqui, ó. Assim que esse candle tocou no topo, nós vendemos no fechamento dele. E aí ele faz isso, ó. Olha isso. Ele traz isso aqui pra gente. Então, esses 3 stop loss ficaram pequenos, perto do tamanho do alvo que foi buscado. Então, isso aqui é utilizar a assimetria a seu favor, tá? Não é jogada de sorte, entenda isso, ok? Você tem que buscar sempre a assimetria a seu favor. O mercado desceu, despencou, fez mais topos, assimetria a favor. Topos, assimetria a favor. Se bem que isso aqui foi topo mais alto, não venderia aqui. Venderia depois daqui, ó. Fez mais baixo, até aqui, ó, mais baixo, assimetria a favor. Assimetria a favor. A gente não estava nesse trade, a gente só pegou esse. Mas estou mostrando para vocês outras oportunidades. A gente não fica 24 horas no gráfico não, tá? Nós temos aqui automações, ó. Esses pontos aqui de compra e venda são automações sendo feitas para a gente. E a gente pega entradas mais específicas ali. Beleza, vamos buscar o próximo ponto só para verificar o ponto de entrada para vocês. Não ficar muito longo aqui. Aqui. Outro ponto de entrada foi esse. Esse daqui nós não pegamos baseado em reversão. Pode ver, ó, quando estava aqui o mercado se movendo, aqui, ó, desse jeito aqui, ó, o mercado estava. Quando ele escorregou bastante e mostrou que sentido de exaustão, a gente acompanha volume, inclusive a gente acompanha volume através da nossa plataforma, tá? A gente acompanha todo o fluxo de ordens. Deixa eu até abrir aqui para movimentar para vocês. Então, a gente acompanha todo o fluxo de ordens, tá? Se você nunca viu do que a gente está falando, a gente acompanha até isso aqui, ó. A gente acompanha o que acontece, ó. Para você que nunca viu como que é dentro de um candle, como que é a briga dentro de um candle, olha só, estou aproximando do candle, dando mais um no candle. E para você entender como que um candle é formado, como que acontece a disputa dentro do candle, não sei por que não está carregando. Ah, tá, porque o zoom está muito pouco. Tá, mas esse aqui está em qual? Esse está em ouro. Vamos aqui no Bitcoin que é mais fácil de enxergar. E a rede está um pouco lenta, tá? Qualquer travamento aí, a rede está um pouco lenta. Aqui, ó. O gráfico que vocês veem, tá vendo? Eu vou dar um zoom nele. Já mostrei isso para vocês no canal, mas para você que está chegando agora e nunca viu, aqui, ó. Essa aqui é a briga dentro de um candle, então a gente acompanha tudo isso, a gente acompanha as agressões que vão entrando aqui e outras ferramentas aí que você consegue encontrar nas plataformas profissionais, tá? Mas isso aqui nada mais é que o candle, a parte de dentro do candle. Antes de se formar o candle, é aquilo que a gente vê.
Beleza, voltando lá para a plataforma. Então, nós entramos aqui. Então, na hora que ele escorregou, que mostrou exaustão, nós tentamos entrar uma vez, tomamos um stop loss. Mas na segunda vez que nós entramos, aliás, uma vez stop loss, 2 vezes stop loss, na terceira vez que nós entramos, olha só, o mercado foi embora. Foi embora, foi embora, olha isso. Foi e foi até aqui. Então nós seguramos esse trade. Ele veio, já poderia ter fechado aqui, né? Mas eu acho que nesse momento a gente tinha saído, porque aqui é um período de 1 minuto, então ficou aqui mais ou menos 1 hora, 1h30 trabalhando esse trade. A gente não fechou aqui, ele veio, brigou, a gente protegeu. Na hora que ele veio aqui de novo nessa região, a gente falou assim, não, já tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, já veio aqui nessa região, vamos fechar aqui. Nós fechamos a operação. Só que olha só que interessante, a mesma coisa. Então você vê que não tem segredo, não tem mágica, tá? Entramos aqui, nesse primeiro candlezinho verde aqui. Entramos aqui. O nosso stop loss sempre fica abaixo do último fundo. Quero que vocês consigam imaginar isso daqui. Isso aqui foi o loss. Isso aqui era o stop loss. Um stop loss... Não, Ctrl Z. Um stop loss de 108 pontos. Esse era o stop loss. 108 pontos. Se o mercado revertesse e começasse a fazer novos fundos, a gente tinha que sair fora e pronto. De 108 pontos de stop loss, esse trade ele nos trouxe uma assimetria de resultado, olha só. 108 pontos de stop loss para 3.671 pontos de gain. Em quanto tempo esse trade? Vamos tirar o zoom para a gente ver. Fiquei curioso agora aqui para ter o tempo exato para mostrar para vocês. E tá vendo que tá um pouco demorado aqui? A rede tá ruim, tá? Vou colocar no gráfico de 1 hora para a gente ver exatamente o período que foi ali negociado, que ficou rodando essa operação. Agora eu vou ter que dar zoom porque está muito sujo por conta das operações. Mas ó, entramos aqui, ele ficou... Entramos aqui... Eu consigo ver isso aqui. Entramos aqui. Ele ficou desse... 2 horas e meia, tá? Porque eu não sei aqui ao certo se a... ele não tinha fechado porque estava negociando aqui e subiu. Então, 2 horas. 2 horas e meia, mais ou menos, tá? Então, em 2 horas e meia a gente conseguiu, fazer essa operação com uma leitura simples. Leitura simples. Exaustão. E terceiro foi essa aqui. Novamente vem a mesma coisa que a gente falou para vocês no outro vídeo. Olha só. Ele vinha subindo. Subiu, melhor dizendo, inclusive foi a operação que a gente pegou o alvo, fechou aqui. E já que nós pegamos, isso aqui é interessante, já que nós pegamos toda essa alta, ou seja, ele subiu bastante, subiu pra caramba, né? Porque foi 3.000 pontos, continuou subindo e lateralizou aqui. Então estava distribuindo aqui o preço, certo? Beleza, distribuiu o preço aqui. O que ele começou a fazer aqui em cima? Vocês que já operam price action já viram, né? Ele simplesmente, ó, topo e topo. O que a gente faz aqui nesse exato momento? Você pode ver que eu nem esperei, novamente, não esperei fechar um candle de queda. Assim que o preço bateu aqui, que eu vi que o outro candle fez isso, eu já falei exaustão. Lógico, voltamos a falar para vocês. A gente estava acompanhando também a nossa plataforma lá, né? Todas as regiões de fluxo, enfim. E deixa eu voltar a MetaTrader para vocês. Região tocou uma vez, tocou 2 vezes, porque aqui ó, tocou uma vez, desceu, tocou 2 vezes, desceu, foi lá, tocou de novo, a gente entrou vendido. Não vou nem calcular aqui para não ficar mais longo ainda, mas olha só isso aqui, só puxar aqui ó, só puxar. Entramos, stop loss de 110 pontos. 110 pontos. Alvo de 3.000 pontos. Aqui não foi 1 para 10. Aqui foi 1 para 30. Tá? Então, com leituras simples. Simples. Mostrei para vocês no gráfico. O que o mercado está fazendo aqui agora? Fundo. Nós vendemos aqui, compramos aqui.
fechamos a operação aqui embaixo. O mercado tentou e não conseguiu, agora está acumulando aqui no fundo. O que nós vamos pensar em fazer aqui agora? Né? Venda. Você pode ver que tem uma liquidez aqui embaixo, o mercado está indo buscar lá agora essa liquidez. Eu pensaria agora numa, compra. Nós vendemos lá em cima, fechamos a operação aqui embaixo. Nós temos uma liquidez aqui embaixo, onde nós vamos pensar em compra. Então, é isso que a gente vai pensar a partir desse momento aqui, que nós estamos gravando essa aula no ouro, tá? E no Bitcoin, dá para fazer a mesma coisa? Vou mostrar só uma, tá? Aqui para vocês, para não ficar muito longo. Aqui, ó, mesma coisa. Mesma coisa. O mercado lateralizou. Foi tão esticada essa operação que eu não consigo deixar num minuto, olha só. Num minuto a gente não vai conseguir ver toda a operação. Não vai conseguir ver, mas eu vou deixar assim só para mostrar a entrada, pelo menos. Aqui, ó. Não vai conseguir ver toda a operação. Inclusive nós tentamos entrar uma vez e primeira vez e segunda vez, ó. O mercado estava aqui, entramos aqui, achando que já era o momento de ele subir, porque ele fez isso e subiu. Foram aqui. Uma entrada, duas entradas, três entradas. Novamente, três stop loss. Ó. Uma entrada, ele desceu. Duas entradas, continuou descendo. Três entradas nos enganou, porque ó, ele fez isso, fez o primeiro candle de alta, nós compramos, ele nos enganou, continuou subindo. Mas aqui, quando ele tocou novamente, o mesmo tipo de entrada, tocou novamente aqui, ó, duas vezes no fundo. E nesse caso aqui, nós não aceitamos fazer nova entrada, porque já tínhamos tomado os 3 stop loss curtos aqui anteriormente. Opa, não está aparecendo para vocês. Aí. Não entramos, está atrapalhando ainda. Não entramos já aqui no fundo, porque ele poderia continuar caindo. Então, ele tocou aqui uma vez, tocou duas vezes. O que nós esperamos? A alta, rompendo essa movimentação aqui. Retração, primeiro candle de compra, e aí nós entramos. Entramos, primeiro candle de alta, melhor dizendo. Entramos, ele subiu, subiu, subiu. Brigou, claro, a gente não estava acompanhando aqui, nosso stop loss, nosso alvo estava lá em cima. Ó, continuou. Olha isso, olha o tamanho do C3. Continuou. Até aqui o trade está andando. Nós protegemos, quando ele fez esse último movimento, nós protegemos aqui. Foi o que ele fez. Ele começou aqui uma distribuição e nos tirou aqui nesse ponto. Agora vamos só tirar um pouco o zoom. Mesmo assim não vai dar. Vou ter que colocar no gráfico de 5 minutos porque foi um estiramento muito grande aqui. Agora sim, a gente consegue ver. E para finalizar, como que ficou essa operação? Ficou um stop loss. Lembrando que o Bitcoin se move de um modo diferente, tá? O Bitcoin se move aí 1000 vezes mais pontos do que o comum, quem opera Forex. Então, por exemplo, aqui ó, ele está em 12 mil pontos, tá? 12 mil pontos de loss. Seria 100 pontos de loss no Forex, por exemplo, tá? Sempre vai 1000 vezes mais, 10 vezes mais, 100 vezes mais, perdão. Mais ou menos isso, tá? Não sei a conta certa. Mas é isso. É diferenciado. Então seria aqui, ó, 12 mil de stop loss, 12 mil pontos de stop loss em Bitcoin, alvo 366 mil pontos. 12 para 366. 10 para 300. Então não foi 10 para 100, não foi um alvo de 1 para 10 de novo. Aqui foi um alvo de 1 para 30 de novo. O que é isso, John? É usar a assimetria a seu favor. É você parar de tentar ser o cara mais assertivo do mercado, tentar ser o bonzão do mercado, que todo trade que você entra, você está certo, você erra, você não erra, melhor dizendo, e você aceitar que você erra no mercado financeiro. Você vai entrar em operações que vão te estopar, com certeza. No dia que você entrar 100% de gain, você é um gênio. Você está prevendo o futuro. Nenhum gênio consegue fazer isso. Você está prevendo o futuro. Então, isso aqui é assimetria. Você usar a assimetria do mercado a seu favor. Identificou que o mercado estirou muito para cima, você vai buscar uma venda com alvo longo. O mercado estirou muito para baixo, você vai buscar uma compra com um alvo também longo. E assim você sai do sentido de eu preciso ser assertivo para o sentido eu preciso ser mais seletivo.
Então, quando você aprende a ser mais seletivo dentro do mercado financeiro, nas suas operações, você não precisa ser mais assertivo. E vou te dar uma dica final aqui para encerrar essa live que está muito longa já. É muito melhor você ser mais seletivo do que você ser mais assertivo. É muito mais fácil você ser mais seletivo, selecionar os pontos de entrada, do que você ser mais assertivo. É muito mais fácil. Então, se hoje você está começando no mercado financeiro, você fala assim, não sei de tudo ainda, eu estou começando do zero. Não queira ser mais assertivo. Somente. Tá bom? Somente. Você tem que procurar ser assertivo, sim. Mas não queira ser mais assertivo somente. Procure sempre ser mais seletivo, porque a maioria dos traders quebram ou perdem dinheiro. Não gosto de usar a palavra quebram, mas perdem dinheiro no mercado porque eles não são seletivos. Eles entram em qualquer operação que surge na frente deles sem observar o contexto por trás da movimentação do gráfico. Como que eu falei para vocês, você não pode focar só no desenho, você tem que observar a intenção do mercado. O que está acontecendo aqui na intenção desse movimento? Onde está sendo comprado? Onde está sendo vendido? Quais regiões eu posso aqui localizar melhor um volume para entrada? Qual região está sendo a região com negociação mais forte? Para onde o mercado está buscando se movimentar nesse exato momento? Está mais para compra, está mais para venda, o preço está alto, o preço está baixo. Uma vez que você aprende a observar a intenção por trás do desenho do gráfico, você automaticamente aprende a operar de forma mais seletiva. Tá bom? Acho que é isso. Ficou muito longo, mas só para fechar, não esquece de deixar aquele like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Tá? A gente vai trazer uma série de vídeos assim para vocês, ao vivo, direto ao ponto, sem corte, sem edição, muito projetada, porque senão a gente leva muito tempo para editar e não consegue trazer tanto conteúdo para vocês, porque o nosso foco é trabalhar aqui dentro do mercado e não ficar só produzindo conteúdo, tá bom? Mas sempre que a gente vê algo bacana para trazer para vocês, a gente vai selecionar, fazer essa live assim aberta e trazer para vocês. Então se inscreve aí, não se esquece, para você acompanhar os próximos vídeos trazendo esse conhecimento bacana, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.